Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Boa noite para a galera do Facebook, boa noite também para o pessoal do Periscope. É um prazer revê-los. Mais um treinamento insano para vocês, de madrugada, para quem está buscando seu objetivo, para quem quer aprender, para quem quer evoluir, tá bom? Escolhi para vocês hoje um caso concreto, então a dinâmica hoje da live vai ser um pouco diferente. Eu escolhi um caso concreto que eu peguei no meu último plantão, que foi ontem. Então eu quero passar para vocês esse caso concreto e aí eu vou abrir um tempo para vocês decidirem. Hoje vocês serão os delegados de polícia do plantão. Então eu vou passar o caso concreto, vou formular algumas questões e vocês que estão me assistindo responderão essas questões. Eu acho que essa atividade é bem dinâmica e ela ajuda a desenvolver o raciocínio. Nos concursos, nas provas, vocês terão que ter essa capacidade de avaliar o caso concreto e decidir com base no direito, tá bom? Então, vou propor para vocês essa atividade, quero que vocês participem, porque senão não vai adiantar nada. Eu quero que todos participem, o importante é participar. Quando a gente estuda numa postura excessivamente passiva, essa pessoa que adota essa postura excessivamente passiva, ela tem mais dificuldades para entender, para crescer. Então, nos estudos, é fundamental você adotar uma postura mais ativa, de fazer perguntas, indagações, de buscar o conhecimento em outras fontes. E aqui pela internet, pelas lives, se aplica essa regra. Busquem uma postura mais ativa, uma postura mais crítica, uma postura de pessoa que realmente está interessada, entenderam? Então deixem de lado aquela postura totalmente passiva de quem só fica ouvindo e recebe tudo mastigadinho, ok? Então vamos lá. Antes de começar, como essa atividade é muito interessante, é bem profícua, eu vou pedir para vocês convidarem os seguidores de vocês aqui pelo Periscope, pelo Face. Convidem os seguidores de vocês para participarem dessa atividade e compartilhem também nas redes sociais, tanto pelo Periscope como pelo Face. Dá para vocês compartilharem nas redes sociais, tá bom? Então nós já vamos começar a atividade de hoje. Um abraço aqui para o Rafael, que está no Face, Juliana, Suelen, Cleidane, Linha Rodrigues, Freire, Laís, Clay, Eric. Explicando aqui de novo, ó, eu vou passar ainda o caso concreto para vocês do meu último plantão. Meu plantão foi ontem, o último, plantão noturno. Eu peguei um caso interessante, caso concreto. Então eu vou narrar para vocês esse caso e eu quero que vocês decidam. Vocês vão falar qual que seria a convicção de cada um em relação ao caso concreto. Aí depois, no final, eu passo o meu entendimento, que foi o que eu fiz no caso concreto. Entendido? Então, vamos lá. Vamos que vamos então. Vamos que tem bastante gente interessada, apesar do horário. Seguinte, vou passar o caso concreto. Aconteceu assim. Imagine então que vocês estão na delegacia. Está lá na delegacia sua, no plantão, chega o policial militar. O policial militar fala assim: doutora, nós fomos acionados via Copom. No local dos fatos, em contato com a solicitante, a vítima, ela relatou que o seu companheiro, que está com ela há 18 anos, eles têm um filho. Esse companheiro chegou em casa alterado, embriagado e começou a discutir com ela. Porque ela ficou brava com ele. Assim que ele chegou em casa, ela falou: olha, você não pode voltar para casa assim, nesse estado. É ruim para sua filha ver você embriagado. Sua filha tem só 15 anos. Eu, como sua companheira, eu não aceito isso aqui na minha casa. Eu não vou deixar você entrar. Eu não quero você nesse estado. E aí ele, descontente, começa a ficar bravo. E aí tem início a discussão. Discute aqui, discute ali. Em determinado momento, ele passa a fazer ameaças de morte contra ela.
eu vou te matar, não vai ficar assim, eu vou te matar. Essa senhora, a companheira, ela sobe as escadas e vai para a casa de cima. São duas casas, uma embaixo e uma em cima. Ela sobe para a casa de cima e em seguida o companheiro dela pega uma faca, sobe as escadas atrás dela com a faca e fala que vai matar ela. Só que a avó da companheira, a avó da vítima, uma senhora de 82 anos, ela entra na frente do agressor e fala assim: você não vai matar a minha filha, a minha neta. Você não vai matar minha neta. Você não vai matar minha neta, não faça isso. E começa a conversar com ele para tentar convencê-lo a desistir do seu intento criminoso. Conversa vai, conversa vem. Ele não entende, ele continua bravo, querendo matar, falando que vai matar a companheira. A senhora idosa segura no braço dele para impedir a ação. E ficam naquela situação. Segura aqui, segura ali. A senhora, em determinado momento, quando o companheiro puxa a senhora de idade, ela cai no chão. Ela cai no chão, só que continua agarrada nele. Uma senhora muito brava, muito corajosa, para proteger a sua neta, ela continua segurando ele. Continua segurando ele. Ele não solta a faca. A senhora cai no chão, levanta e aí tenta conversar com ele novamente. Ele fala assim, segundo depois o relato da idosa: olha, eu te dou a faca, vozinha. Eu te dou a faca se você me matar. Eu te dou a faca se você me matar. Mas eu quero que você taque uma facada bem aqui no meu pescoço. Aí eu te dou a faca. A vozinha inteligente entra no jogo dele e fala: tá bom, filho, dá a faca que eu vou fazer isso. Ele entrega a faca para ela, ela pega a faca e joga. Ela jogou a faca longe. Nisso, pessoas populares da rua entram na casa e passam a bater no agressor. O agressor pula um muro e foge. Na rua, a PM chega, captura ele e apresenta para você, delegado de polícia, delegada de polícia. Detalhe: a idosa fala que ficou ferida. Ela fala que ficou com um ferimento na perna e no braço. Provavelmente, segundo ela, esses ferimentos à faca ocorreram quando ela caiu. Ao ouvir a idosa, você delegado, você delegada, pergunta para ela: mas senhora, ele quis esfaquear a senhora? Porque os ferimentos foram leves, foram superficiais, não foi nada grave. Então você delegado, você delegada, pergunta para a idosa: ele quis esfaquear a senhora? Ela fala assim: não, eu acho que a faca passou aqui na minha pele a hora que eu caí. Porque eu caí, continuei segurando ele, e como ele estava segurando a faca, acabou, acho que esbarrando em mim, no meu braço, na minha perna. Mas ele aparentemente não quis me matar não, porque ele falou que não queria fazer nada contra a minha pessoa. Ele queria matar a minha neta. Diante desse caso, pergunto para vocês: em quais crimes, em quais penas vocês acham que o conduzido incorreu? Na visão de vocês, aqui do Periscópio do Facebook, diante desse caso concreto, vocês, como delegados de polícia do plantão, prenderiam ele em flagrante? Provavelmente. Acho que dificilmente alguém aqui não prenderia em flagrante ele. Mas a questão é: quais crimes ele cometeu? Vamos lá. E aí? Quais crimes ele cometeu? Letícia Vinícius, Cleidiane e Manu pelo Facebook. E aí? Miranda, Vitor, lesão corporal culposa, o Vitor tá falando. Christopher, Maria da Penha para a esposa e lesão leve na senhora. Ameaça e lesão corporal, ameaça, tentativa de homicídio. Então vejam que o caso gera divergências. Contra a avó é a tipicidade, segundo aqui o Tiago.
Marcelo fala que é tentativa de homicídio mais lesão corporal culposa. A Jéssica fala lesão corporal culposa. Tentativa de homicídio e lesão corporal culposa. O Alisson aqui do Facebook fala ameaça, lesão corporal culposa por conta da desistência voluntária. Então vejam, pessoal, que é um caso que gera divergências entre vocês, certo? Gera divergências entre vocês. Então vamos começar pelo começo. Dá mais um tempinho para o pessoal acabar de falar, eu já falo a minha posição. Eduardo fala, é ameaça e tentativa de homicídio contra cônjuge. Lesão corporal contra idosa. O Léo fala em tentativa de homicídio, lesão corporal culposa. Quem mais? Rafael Cabral. Quem mais aí quer arriscar? Vamos começar então aqui pela companheira. Vamos começar por partes. Em relação à companheira, pergunto para vocês, em relação à companheira, qual crime ele cometeu em relação à companheira? Qual crime ele cometeu em relação à companheira? Eu vou responder, depois a gente passa para a idosa. Qual crime ele cometeu em relação à companheira? Qual crime ele cometeu em relação à companheira? Qual crime ele cometeu em relação à companheira? 18 anos de convivência entre o casal, com uma filha de 15 anos. Tentativa de homicídio, maioria tentativa de homicídio, né? Vitor Hugo Costa ameaça, Letícia ameaça, quem mais? Sobre o ônibus necande, está ressaltando aqui o Thiago, o ônibus necande. Tem bastante ameaça e tentativa de homicídio. Estou sentindo que há uma divergência no colegiado. Está praticamente prevalecendo um pouquinho a tentativa de homicídio, mas logo em seguida nós temos a ameaça também com alguns adébitos aí. Pessoal, seguinte então, ó, vamos falar sobre o que eu fiz. Em relação à companheira, eu acho que no que tange a ameaça, não há dúvidas. Ele ameaçou de morte a companheira. A companheira falou para você, delegado, falou para você, delegada, falou para mim que ela foi ameaçada de morte. Ela contou para os policiais relataram para nós, delegados. E a senhora, a avó dela, falou a mesma coisa. Ele ameaçou a minha neta de morte. Então, quanto à ameaça, quanto ao crime de ameaça, não há dúvida nenhuma. Há indícios suficientes de autoria e materialidade. Detalhe, que eu não tinha passado para vocês, que eu vou passar agora. No interrogatório, o conduzido, o indiciado, diz que sim, eu ameacei ela na hora do nervoso. Ameacei de morte a minha companheira na hora do nervoso. Eu jamais teria coragem de tirar a vida dela. Foi só na hora do nervoso. Então notem, todo o conjunto probatório caracteriza a ameaça. Houve até confissão por parte do indiciado. Então, quanto à ameaça, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse caso, embora ainda esteja na primeira fase da persecução penal, que é a fase da investigação, que já foi concluída porque eu fiz a prisão em flagrante, então o auto de prisão em flagrante dá início ao inquérito policial, só falta eu relatar, mas já está concluída a investigação. Falta começar a segunda fase. Com esse conjunto probatório, é óbvio que é quase certeza que ele será condenado por ameaça. Então, quanto à ameaça, nós não temos dúvida. O ponto polêmico, o ponto nevrálgico diz respeito ao homicídio. Houve ou não houve tentativa de homicídio? Esse que é o ponto central. Houve ou não houve tentativa de homicídio? Houve ou não houve tentativa de homicídio? Muitas pessoas falaram do animus necandi. O animus necandi, a partir do momento que o próprio agente manifesta a intenção de matar outrem,
há um forte indício de animus necandi, há uma forte indicação de que ele quer realmente ceifar a vida do seu semelhante. Agora, qual que é a grande questão em relação à tentativa de homicídio? E por que não, olha que interessante, por que não tentativa de feminicídio? Vocês já pensaram nisso? Muita gente falou tentativa de homicídio. E por que não pode ser o femicídio? Pergunto para vocês, por que não pode ser o femicídio? Falaram do homicídio, mas por que não o homicídio qualificado, específico, voltado à Lei Maria da Penha? Pensaram nisso? Eu não vi ninguém falando do femicídio. Por que não? Por que não? Por que não poderia ser o homicídio qualificado, baseado na alteração no Código Penal que tem como escopo a Lei Maria da Penha? Por que não? Por que não? Vocês acham que não houve violência doméstica? O agente que está há 15 anos com a companheira, chega embriagado, começa a discutir com ela por causa das relações domésticas, por causa das relações deles. Não houve incidência da Lei Maria da Penha? Se houve incidência da Lei Maria da Penha, a gente não pode falar que houve um homicídio, uma tentativa de homicídio simples. Tá? Esse ponto é importante. Mas eu acho que o que cabe aqui agora destacar é a questão dos atos executórios. Para eu ter uma tentativa de homicídio, é fundamental eu ter início de execução. Concordam? Sim ou não? Para eu ter uma tentativa de homicídio, eu tenho que ter o início de execução. Tá certo? Alguém discorda? Para eu falar em tentativa de homicídio, eu tenho que ter início de execução. Eu não posso ter uma tentativa se eu não tenho início de execução. Esse ponto é pacífico. Agora, qual teoria que eu vou adotar para avaliar se houve ou não início de execução? Aqui que é o X da questão. O fato dele pegar uma faca e ir até a esposa, entra a senhora na frente, a vozinha, a idosa, fica conversando com ele, segura o braço dele. Isso já caracteriza início de execução? Isso caracteriza início de execução? Se a vozinha não tivesse entrado, é certeza que ele começaria a esfaquear a esposa? Ou seria mais um caso daqueles machões que começa a gritar, quer colocar medo, quer causar, mas não faz nada? Vai lá. E como que ficaria essa questão? Nós não sabemos o que teria acontecido porque a vozinha entrou na frente. Mas só o fato dele pegar a faca e ir até ela, isso já é início de execução do homicídio ou não? Vejam que o caso é complexo, é um caso delicado. É um caso complicado. A Juliana falando, sim, eu concordo, para haver uma tentativa tem que haver a iniciativa de execução. Não acho que seja tentativa de homicídio, a Grace. Vamos trocar a faca por uma arma. Eu pego aqui uma arma de fogo, eu falo, vou te matar. Tô com a arma de fogo aqui. Isso, eu aponto para você, isso já dá tentativa de homicídio? Olha que questão peculiar. Se a gente trocar a faca por uma arma de fogo, se a gente fizer essa analogia da faca em relação à arma de fogo, é praticamente a mesma questão. Ele não começou a dar facada, eu tô com a arma, mas não disparei. Se eu só aponto para você, falo, eu vou te matar, já é início de execução? Olha que questão tormentosa, para gente estudar. E a divergência continua. O pessoal falando de ameaça, de tentativa de homicídio. Notem que, se eu adotar a teoria majoritária, a teoria objetivo formal, a teoria objetivo formal diz que início de execução ocorre quando o agente ingressa no núcleo do tipo penal. Então, para boa parte da doutrina, para eu diferenciar a questão dos atos preparatórios e dos atos executórios, eu tenho que adotar a teoria objetivo formal. E o que diz a teoria objetivo formal?
Ela diz que eu passo dos atos preparatórios para o início de execução quando eu ingresso no núcleo do tipo penal, quando eu começo a praticar o verbo. No caso do homicídio, no caso do artigo 121 do Código Penal, eu vou ingressar na execução a hora que eu começo a praticar o verbo matar. Certo ou não? Alguém discorda? Matar alguém. Para essa teoria, objetivo formal, eu só vou ter início de execução quando o agente ingressar no verbo. E o verbo diz matar alguém. Tá certo? Correto? É isso, não é, Rafael? Muito bem. Então fica de novo a questão. O agente ingressou ou não no matar alguém? Ingressou ou não ingressou? Agora que a gente já avançou um pouco, vocês mantêm a opinião de vocês ou desejam alterar? E aí, delegados e delegadas? Agora já está ficando mais simples. Ó, o Rafael fala que já ingressou, apontou a faca, já ingressou. Sim ou não? Houve ou não houve tentativa de homicídio? Para ficar mais simples, ó. Sim ou não? Quem colocar sim é porque acha que houve tentativa de homicídio. Quem colocar não, eu vou entender que pensa que houve apenas ameaça. Então vamos lá. Sim ou não? Não, não, não. Não, não. Sim, sim, sim. Não. Pessoal aqui do Face, não. Não agora passou na frente, né? Boa parte acho que entende que não houve tentativa de homicídio em razão da falta de início de execução. Agora, percebam que se nós adotássemos uma outra teoria, a teoria, por exemplo, objetivo individual, nós temos outras teorias, como exemplo, eu estou citando o objetivo individual, mas há outras. Outras teorias defendem que nós precisamos aumentar essa questão do início de execução. Nós precisamos aumentar o campo de abrangência do início de execução. Então, algumas teorias, como exemplo, eu estou citando o objetivo individual. Essas teorias defendem que o início de execução não precisa aguardar o agente começar a praticar o ato executório. Eu não preciso aguardar o agente começar a esfaquear a vítima. Eu não preciso aguardar o agente apertar o gatilho para disparar arma de fogo. Para essas outras teorias, o início dos atos executórios pode ser no momento anterior à execução propriamente dita. Pode ser o momento anterior do ingresso no verbo do tipo penal. Então, essas outras teorias, a objetivo individual, por exemplo, ela fala que o início da execução é o momento anterior do ingresso no verbo, de acordo com o plano do autor. Então, vejam, há uma abrangência em relação ao início da execução. O campo de início da execução, de acordo com essas outras teorias, ela sofre um aumento, uma ampliação. Então, se nós adotarmos a teoria objetivo individual, se nós considerarmos o plano concreto do autor, eu entendo que sim, nós poderíamos falar em tentativa de homicídio, porque aí teria uma abrangência maior da questão do início da execução. Então, tudo vai depender da teoria adotada. Tudo vai depender da teoria adotada. Tudo vai depender da teoria adotada. Vocês compreenderam? Essa teoria objetivo individual, Zaffaroni defende ela. Ela considera o plano concreto do autor. Por isso que ela não fica limitada ao início dos atos de execução no sentido de ingresso no verbo do tipo penal. Ela é mais abrangente. Ela atua de acordo com o plano do autor. E esse plano ele pode sim abranger momentos anteriores ao ingresso no núcleo do tipo. Compreenderam? Compreenderam então? Vejam que é uma questão bem complexa, bem delicada. Imaginem vocês, delegados, delegadas, tendo que decidir esse caso em pouco tempo. Vocês não poderão levar os autos para casa. Vocês não poderão pedir
prazo para pensar no seu gabinete, no conforto da sua casa. Não, tem que decidir ali na hora. Vidas estão nas mãos de vocês. Prender ou não prender faz uma diferença enorme na vida de quem está sendo preso. Afinal de contas, o direito de ir e vir, a liberdade do indivíduo, é um dos seus maiores bens jurídicos, juntamente com a vida. Então, no caso concreto, na minha convicção, seguindo a corrente majoritária, eu entendi pela não caracterização da tentativa de homicídio. Excluí a tentativa de homicídio. Mas coloquei o agente como incurso na pena da ameaça. Em relação à ameaça, não tive dúvida. Fiz o flagrante com base no artigo 147 do Código Penal, porque a ameaça ficou bem clara, ficou bem evidente, inequívoca. Outro ponto que eu quero perguntar para vocês. Lei Maria da Penha. Eu não preciso dizer que ela vai ser aplicada nesse caso. Eu apliquei a Lei Maria da Penha. Tem alguém aqui que discorda da aplicação da Lei Maria da Penha? Companheiro e companheira, vivendo na mesma casa, embaixo do mesmo teto, há 18 anos, tendo uma filha de 15 anos, sendo que a discussão foi motivada por razões de importância pífia. Porque ele chegou embriagado em casa e a esposa, a companheira, no seu direito, falou: não quero você assim aqui. Isso não é exemplo para nossa filha? E aí começou a discussão. Então vejam, foi um motivo banal. E ele já se exaltou, já ficou nervoso e começou a ameaçar a companheira. Tem alguém aqui que acha que não se aplica a Lei Maria da Penha em relação à companheira? Acho que não, né? Maria da Penha, acho que é 100% aqui, tanto no Periscope como no Facebook. Na minha visão, não há dúvida em relação à aplicação da Lei Maria da Penha. Tem alguém que discorda, que acha que não se aplica a Lei Maria da Penha? Não, né? É tão difícil a gente conseguir um pensamento unânime, mas nesse caso não tem como. Se aplica sim a Lei Maria da Penha. Se aplica sim a Lei Maria da Penha. Se aplica sim a Lei Maria da Penha. Pessoal, como eu falei para vocês, a questão da tentativa de homicídio é uma questão delicada, complexa, porque a gente tem que avaliar o caso concreto. E o caso concreto que eu estou passando para vocês, ele é complexo. A gente tem que pensar, diferenciar se pegar a faca já ingresso ou não no início de execução. Entenderam? Então, naquele momento, na convicção que eu formei naquele momento, com os elementos que eu tinha em mãos, eu entendi por bem não aplicar a tentativa de homicídio. Naquela situação concreta, tendo pouco tempo para pensar, tendo que tomar uma decisão em pouco tempo, porque o plantão estava bombando. Vários casos para eu decidir, mais de uma cidade, mais de um município para eu responder. Então eu decidi naquele momento com o que eu tinha em mãos, entenderam? Prendi, fiz o flagrante, indiciei em relação à companheira pelo crime de ameaça com base na Lei Maria da Penha. Com base na Lei Maria da Penha. Segundo ponto agora. O Leonardo fala aqui também que acha que não houve tentativa de homicídio. Segunda questão. Essa aqui também é bem profícua para os estudos nossos. Vamos lá. Em relação à vozinha, em relação à idosa de 82 anos, vó da companheira, qual crime que ele cometeu? Hugo, a avó mora junto, a avó mora na casa de cima. São duas casas, uma embaixo, uma em cima. A avó mora na casa de cima. O casal mora embaixo. Mesmo quintal. Mesma residência praticamente. E aí? Como que fica? Qual crime foi cometido pelo agente em relação à vozinha? Vozinha falou que segurou o braço dele. Teve uma hora que ele acabou puxando ela caiu, e nesse entreveiro, de acordo com o relato da vozinha, provavelmente foi nessa hora que a faca esbarrou no braço dela, na perna, e acabou causando ferimentos superficiais, levíssimos, tá? Superficiais, levíssimos.
A própria vozinha fala que entende que ele não teve intenção. Então, na linguagem leiga, a gente pergunta, ele quis esfaquear a senhora? Ele fez por querer? Ele fez por querer? A vozinha falou, não, eu acho que não. Porque ele falou que queria matar a minha neta. Contra a minha pessoa, ele não queria fazer nada. Até porque, né, pessoal, se ele quisesse esfaquear a vozinha, ele teria esfaqueado. Ficou um tempão com ela ali, era só ter esfaqueado. Entenderam? Então, diante desse relato da vozinha, o que vocês fariam? Qual crime vocês adotariam em relação à vozinha? Como que fica? Rafael falando que não há crime pelo Face. Vitor Hugo fala que vias de fato. E aí, como que fica? Lesão corporal, mas do Código Penal. Fato atípico. Vitor fala, sem ânimos, no máximo, lesão corporal culposa. Grace, lesão corporal culposa, atípico. A decisão que eu adotei, até agora ninguém falou. A decisão que eu falei até agora, que eu adotei até agora ninguém falou. Fato atípico. Nossa, fato atípico tá tendo bastante pessoas aí, né, citando fato atípico. Por que seria atípico na visão de vocês? A vozinha fala que provavelmente a lesão ocorreu no momento que ela estava segurando ele. Ela estava segurando o braço dele com a faca tá aqui, ela estava segurando. Teve um momento que ele puxou ela, eles caíram, ela caiu. E foi nesse momento que a faca deve ter esbarrado, ele deve ter feito um movimento, alguma coisa, em razão da queda dela, e deve ter esbarrado na perna dela e no braço. Lara, não entra na lesão. Não entra na lesão. E aí? Como que a gente vai decidir essa questão? Como que a gente vai decidir essa questão? Ato reflexo dele? Acidente doméstico? Crime do Estatuto do Idoso? Vamos então lá. Quem acha que houve lesão corporal? Ele estava loucão, ele tinha bebido, ele falou que bebeu várias doses de pinga e ele admitiu que já foi usuário de cocaína. Dados importantes para vocês, ó. Dados importantes para vocês. No interrogatório, o agente falou que bebeu umas 10 doses de pinga, estava encharcado, estava manguaçado e falou também que já usou droga, foi usuário de cocaína. Segundo ele, está sem usar há uns 2, 3 meses. Eu não acreditei. Falaram que ele estava muito louco no momento dos fatos. Esses dados são importantes. Quem acha que houve lesão corporal? Robeli acha que houve lesão corporal. Leonardo acha que não há crime. Pessoal que está defendendo que o fato foi atípico, por que não foi típico na visão de vocês? Por que foi atípico? Ato reflexo? Não houve dolo? Não houve nem culpa na visão de vocês? Vocês acham que não houve nem lesão corporal culposa? A pessoa está com a faca, a vozinha vai lá, segura ele. Ele continua esbravejando, continua querendo fazer merda, falando português claro. Ele continua lá causando transtornos para a família, continua causando. Não, vou matar. Ele poderia muito bem recuar. Mas não, continua lá com a vozinha, pega para capar ali, segura aqui, segura ali. E aí ele empurra a vozinha e tá segurando a faca na mão. Vocês acham que não houve nem lesão corporal culposa? Nem lesão corporal culposa houve? Uma pessoa falou aqui o que eu fiz, hein? Tem uma pessoa aqui que já cantou a minha decisão. Opa, mais uma. Mais uma. Aqui do Periscópio já falaram a decisão que eu adotei. Então vamos lá, ó. Opa, aqui também, ó. O Eric mandou aqui também no Facebook. Acto libera em causa, lesão corporal dolosa, assume o risco.
O que eu fiz, pessoal? No primeiro momento, confesso para vocês que eu tive a tendência de finalizar, de entender pela caracterização da lesão corporal culposa. Pensei comigo, se ele quisesse ter esfaqueado a vozinha, ele teria esfaqueado. Óbvio que ele teria esfaqueado. Jovem, mais forte, contra uma idosa de 82 anos, ele teria esfaqueado ela facilmente. Facilmente. Então eu pensei comigo, dolo direto não houve. Excluí o dolo direto. Só que culpa, aparentemente sim, pela questão da imprudência. Ele estava segurando uma faca, fica no pega pra capar com a vozinha. E aí ele puxa ela. Olha a conduta, olha o nexo. Ele puxa ela, ele tá segurando a faca. Se passou de raspão no braço e na perna dela, no mínimo houve imprudência. Então, está caracterizada a lesão corporal culposa. Esse foi o meu primeiro entendimento. Mas depois eu comecei a raciocinar por um caminho diferente. Pensei comigo, ora, uma senhora de 82 anos que entra na frente do algoz para proteger a neta, que fala para mim que com 82 anos, com mais de 8 décadas, nunca passou por isso, que fala para mim que tentou conversar com ele, tentou falar para ele parar, tentou falar para ele ir embora e não adiantou nada, segurou a faca, nada, pediu a faca, nada. Uma pessoa que segurando uma faca fica ali, pega aqui, puxa ali, pega aqui, puxa ali, agarra a idosa, segurando uma faca, embriagado no mínimo, que ele confessou que ingeriu pinga, no mínimo estava embriagado. Eu acho que também estava sob efeito de droga, mas enfim, vamos falar com base na pinga. Ele tomou quase uma garrafa inteira. Uma pessoa que está loucona, segurando uma faca, que puxa para cá, puxa para lá a vozinha. Falei, houve dolo eventual. Houve dolo eventual. A partir do momento que ele ingressa nesse cenário, considerando todas as informações, ele atua com dolo eventual. É óbvio que se eu estou cachaçado, se eu estou manguaçado, segurando uma faca, puxa aqui, puxa ali a vozinha, é óbvio que eu estou assumindo o risco de acertar a faca nela. Eu estou assumindo esse risco. Pensei comigo. O agente assumiu o risco. E se na queda, quando ele puxou a vozinha viesse a cair em cima dele, e ele com a faca, a vozinha caísse em cima da faca? Pessoal, isso é a questão do homem médio. É a questão do homem médio. O homem médio sabe que uma pessoa idosa de 82 anos é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa frágil. Qualquer ventinho pode lesionar, pode machucar ela. Como que eu vou ficar pega pra capar, puxo aqui, puxo ali, e fico com uma faca cantando que vou matar, que vou matar? A vozinha faz de tudo para eu parar por livre e espontânea vontade. Eu poderia ter cessado, ter parado, mas eu prefiro continuar ali, embriagado, encharcado, segurando a faca perto da vozinha. É óbvio que eu sei que eu posso vir a machucar ela. Se eu continuo com a minha conduta, se ocorrer lesão, está sim assumindo o risco na minha visão. Dolo eventual. Assumiu o risco de produzir o resultado lesivo. Então, eu finalizei essa questão em relação à vozinha, prendendo ele em flagrante, autuando ele pela prática de lesão corporal por dolo eventual. Lesão corporal por dolo eventual. Lesão corporal por dolo eventual. Tá ok? Lesão corporal por dolo eventual. Lesão corporal por dolo eventual. Mais uma questão que a gente concluiu. Agora vamos passar para a terceira. Também que não é fácil. Também não é muito fácil. Aplico a Lei Maria da Penha em relação à vozinha? Aplico a Lei Maria da Penha em relação à vozinha? E aí? Em relação à companheira, houve unanimidade. Ninguém discordou. E em relação à vozinha? Eu aplico a Lei Maria da Penha em relação à vozinha? O que vocês acham? Aplico ou não aplico a Maria da Penha em relação à vozinha? Não aplico? Detalhes importantes. O casal mora na casa de baixo. O agressor mora com a vítima na casa de baixo. A vozinha mora aqui logo em cima, na casa de cima. Tem uma escada, ela mora na casa de cima. Mesmo quintal.
convivem ali praticamente juntos, o casal e a vozinha. E aí, aplica ou não aplica a Lei Maria da Penha em relação à vozinha? O que vocês acham? Dé fala que não aplica, Lidiane sim, Manducci sim, Vitor aplica, Silva fala em relação de afeto com ascendente, quem mais? E o pessoal do Face aí, cadê? Robeli fala que não, Glícia fala que também é violência doméstica, Letícia fala que sim, Danilo fala que aplica. Aqui não está tendo unanimidade. A maioria fala que aplica, só que tem uma parcela que fala que não incide a Lei Maria da Penha. Pessoal, eu entendi que há incidência da Lei Maria da Penha, também em relação à vozinha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela abrange 3 situações. Relação íntima de afeto, com ou sem coabitação. A relação íntima de afeto, ela está no artigo 5º, inciso 3º da Lei Maria da Penha. Em relação a companheiro, eu apliquei o artigo 5º, inciso 3º, porque há uma relação íntima de afeto. Só que a Lei Maria da Penha, ela não abrange somente a relação íntima de afeto. Ela abrange também a questão da unidade doméstica e da unidade familiar. Ainda que não haja um parentesco entre a avó da companheira e o agressor, um parentesco direto, há no mínimo uma relação doméstica. Ainda que não haja uma relação familiar com a vozinha, há no mínimo uma relação doméstica. Por que doméstica? Porque a agressão foi praticada no espaço de convívio permanente de pessoas. Eu falei para vocês, o casal mora embaixo, a vozinha mora em cima. E mais, a vozinha só foi lesionada, ferida, em decorrência de uma agressão contra a neta. Então, notem, todo esse cenário indica, a meu ver, que incide sim a Lei Maria da Penha sobre o caso envolvendo a vozinha. Entendo que sim. Entendo que se aplica a Lei Maria da Penha em relação à vozinha. Vocês não concordam? Quem que acha que não se aplica em relação à vozinha? Quem que acha que não se aplica em relação à vozinha? Isso, exatamente. O Moura mandou bem. Apliquei o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Bem lembrado aqui, ó. Em relação à vozinha, eu apliquei a lesão corporal do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. 129, parágrafo 9º do Código Penal. Tá bom? 129, parágrafo 9º do Código Penal, que fala da lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Ricardo está perguntando, vamos agora para o outro ponto que eu tenho para passar para vocês. Lesão corporal e ameaça da flagrante, o flagrante ele vai existir obviamente, até em relação às contravenções a flagrante. A diferença reside no procedimento, tá? Mas se está praticando infração penal, crime ou contravenção, há flagrante. A captura é realizada, o que muda é o procedimento. Vou lavrar TC ou vou lavrar auto de prisão em flagrante. Agora, a questão que eu quero deixar para vocês, pessoal, é a seguinte. De novo, vamos ver sobre o viés processual, vamos ver isso aí. Sobre o viés processual, que também é muito importante para quem está estudando para concurso. Sobre o viés processual. Bom, eu não posso lavrar TC. Ainda que existisse só ameaça em relação à companheira, eu não posso lavrar TC. Vocês concordam? Por que eu não posso lavrar TC? Por que eu não posso lavrar TC em relação à ameaça? Hein, pessoal? Por que eu não posso lavrar TC nesse caso em relação à ameaça? Isso, Rafael mandou bem. É simples, a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 9.099. A ameaça, ela é um crime de menor potencial ofensivo. Se fosse qualquer outro caso, eu poderia lavrar o TC, no caso de ameaça. Só que a Lei Maria da Penha, ela afasta a aplicação da Lei 9.099. Então eu tenho que lavrar auto de prisão em flagrante. Então isso é fundamental, quem quer ser delegado saber.
Se fosse um caso normal, ocorrendo ameaça, vou lavrar TC. A pena máxima da ameaça são 6 meses. Infração de menor potencial ofensivo são penas máximas que não ultrapassam 2 anos. Se encaixou, é infração de menor potencial ofensivo? Sim. Então, em regra, eu vou lavrar TC. Eu não vou lavrar auto de prisão em flagrante. Eu não vou arbitrar fiança. Eu só vou lavrar TC. Só que a Lei Maria da Penha afasta a lei dos juizados especiais. Logo, eu não posso lavrar TC. TC está na 9.099. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, lavrar auto de prisão em flagrante. Agora imaginem vocês que a vítima, a companheira e a vozinha, elas chegam e falam assim, ó, doutor delegado, doutora delegada, esse rapaz, ele tá muito agressivo. Ele bebe com frequência, ele usa droga, cheira cocaína. Nós tememos em relação às nossas vidas. Ele tá muito agressivo. Quase fez merda hoje, quase matou alguém hoje, ele está muito agressivo. Aí você, delegado, você, delegada, no interrogatório, conversa com o agente, com o indiciado, e ele fala, realmente eu passei dos limites. Realmente passei dos limites, ameacei mesmo a minha companheira, fiquei nervoso, só não saiu coisa pior, porque a vozinha segurou, conversou comigo, mas realmente podia ter saído. Porque eu já usei cocaína e quando eu uso cocaína eu fico loucão. Diante desses relatos, o que vocês fariam? Em suma, qual seria o desfecho dessa ocorrência? Vocês teriam lavado auto de prisão em flagrante. Isso aqui já ficou pacificado. Por ameaça e por lesão corporal com dolo eventual. Foi o que eu fiz. Cada um teria feito um procedimento. Eu teria lavrado auto de prisão em flagrante por ameaça e lesão corporal culposa. Enfim, de qualquer forma, todo mundo aqui teria lavrado auto de prisão em flagrante. Eu quero saber agora em relação ao desfecho. Em relação ao desfecho do caso. Em relação ao desfecho do caso. Medidas protetivas, como que vocês representariam pelas medidas protetivas? Notem que essa providência é essencial, é necessária. Eu fiz no próprio termo de declaração. No próprio termo de declaração das vítimas, eu coloquei que elas desejam receber as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, dando ênfase para a proibição de contato e para a proibição de aproximação. Então, no próprio termo de declaração, eu inseri a solicitação da idosa e da companheira. Agora o que eu quero saber, você lavrou o flagrante, você manda ele para a rua se ele pagar fiança ou não? Essa é a questão final nossa. Você lavrou o flagrante, você delegado, você delegada. O flagrante está lavrado. Eu quero saber, você arbitra ou não fiança para ele? É cabível a fiança em tese. Lesão corporal dolosa do 129 nono, a pena máxima são 3 anos. O crime de ameaça do artigo 147, a pena máxima são 6 meses. Concurso material, 3 com 6, 3 anos e 6 meses. O delegado pode fixar fiança desde que a pena máxima não supere 4 anos. Se o concurso material de crimes não ultrapassou os 4 anos, em tese eu posso fixar fiança. Certo? Certo. Então eu pergunto para vocês, arbitrariam ou não fiança? Vocês são as autoridades policiais. Arbitrariam ou não fiança? Não, Maria da Penha não proíbe fiança, não. Cuidado, Maria da Penha não proíbe fiança. A Lei Maria da Penha, pelo menos, não fala que proíbe a fiança. Tá bom? E aí? Questão final, eu quero saber de vocês, futuros delegados, futuras delegadas, ou até mesmo que está estudando para outros concursos, mas hoje aqui está participando da dinâmica. Arbitraria ou não fiança? Eu arbitrei ou não fiança? Perguntar para os universitários. O delegado Tiago arbitrou ou não fiança nesse caso concreto? Todo mundo arbitraria? Todo mundo arbitraria?
Rafael, fundamenta e deixa de arbitrar a fiança e pede a conversão. Conversão do flagrante em prisão preventiva. E aí? Linha acha que eu não arbitrei? Façam suas apostas. Todo mundo arbitraria, pessoal? Eric, mandaria para o juiz decidir sobre a protetiva após a fiança. Sim, a qualificadora da lesão corporal, com certeza. Com certeza é considerada para efeito de fiança. E aí? Uai, vocês são as autoridades policiais, pessoal. Vamos decidir isso. Arbitra ou não arbitra a fiança? A Vandoca deixava passar cachaça? Deixava passar cachaça? Você é bravo, professor. Só é bonzinho com a gente. Tem gente aqui falando que arbitraria em 2 salários mínimos. Falando que arbitraria em 4. Ia sentar caneta, né? Mão de ferro no embriagado. Então, pra gente finalizar, ó. Pra gente finalizar. Com certeza, Ivete, se Deus quiser. Pra gente finalizar, então. Sim ou não? Quero saber. Quem arbitraria a fiança, coloca sim. Quem não arbitraria, coloca não. Sim ou não? Não arbitraria, arbitraria, sim, sim. E o pessoal do Face, ó, vamos? O pessoal do Periscope tá passando vocês. Vamos lá. Não, não arbitraria, sim, não, sim, sim. Sim, sim. Arbitraria. Pessoal, vou passar então a minha decisão. Eu não arbitrei fiança. Não arbitrei fiança. Se ele pegou a faca e foi pra cima da companheira, machucou a vozinha, bebe, tá sempre cachaçando, tem histórico de uso de cocaína. Vocês sabem que quem usa cocaína vira um bicho. Imagina misturar, pessoal. Imagina misturar cocaína e cachaça. Imagina quem mistura cocaína e cachaça. Olha que mistura explosiva, alta combustão. Cocaína e cachaça. Cocaína e cachaça. Cocaína e cachaça. Esse agente representa um risco para a companheira e até mesmo para a família da companheira. Representa um risco para a companheira, para a vozinha, para a mãe da vítima. Representa um risco. Além de ser violento, ele ainda usa droga, cocaína, que é uma das piores drogas, e ainda mistura com álcool, com pinga. É caso de preventiva. Por isso que eu não arbitrei fiança. Não arbitrei fiança. Não arbitrei fiança. Notem que o Código de Processo Penal, no artigo 313, inciso 3º, Código de Processo Penal, artigo 313, inciso 3º, fala de forma expressa que cabe a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ora, é caso de prisão preventiva. Ele atentou contra os bens jurídicos da vozinha, da companheira, atentou. Representa um risco pela sua violência, pela sua pelos seus atos graves, pelo seu temperamento explosivo. E como se já não bastasse tudo isso, ele mistura cachaça e droga, provavelmente, porque tem histórico de uso de droga, de cocaína. Então, na minha visão, é caso de prisão preventiva, com base no artigo 313, inciso 3º. E por que eu não apliquei a fiança? Por que eu não arbitrei a fiança? Porque o CPP fala, lá no artigo 324, inciso 4º, não cabe fiança quando estiverem presentes o quê? Os elementos da preventiva. Então, notem, é só fazer a combinação. Então, sob o enfoque processual, é só fazer a combinação. Artigo 313, inciso 3º. Lá fala que cabe prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência. 313, inciso 3º.
do CPP. Aí eu vou lá no 324, inciso 4 do CPP, e lá fala, não cabe fiança quando for caso de preventiva. É só juntar esses dois dispositivos, fundamentar e deixar de aplicar a fiança. Então eu deixei de arbitrar a fiança e representei pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Entenderam? Deixei de arbitrar a fiança e representei pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O que adiantaria, pessoal, eu lavrar o auto de prisão em flagrante, pedir medida protetiva, fixar uma fiança lá, ele pagaria e voltaria para casa. E se ele chegasse em casa e voltasse a fazer a mesma coisa? E se ele viesse a matar a companheira assim que chegasse em casa? Ou a vozinha? Em um surto? Pergunto para vocês, não teria adiantado nada eu lavrar auto de prisão em flagrante? Não teria adiantado nada eu solicitar medida protetiva? Porque até o judiciário analisar no prazo legal, o agente estaria solto e teria tempo de sobra para matar a companheira, para machucar a vozinha ou matar outros membros da família. Entenderam? Então, poderia ficar caracterizada aí uma situação gravíssima. Todo mundo ia falar, foi na delegacia, soltou, saiu pela porta da frente, não resolveu nada, foi lá e matou. Qual seria a efetividade do direito penal, do processo penal, se isso viesse a acontecer? Nenhuma, nenhuma. O Estado sucumbiria. Entenderam? Então, por isso que eu entendi por bem adotar essa decisão. Vejam que ficou ali no meio termo. Eu observei a proibição de excesso, porque não taquei uma tentativa de feminicídio nele, então não teve excesso, mas também observei a proibição de proteção deficiente, sob o prisma dos direitos da companheira e da vozinha. Então, na minha visão, ficou no meio termo. Ele foi indiciado e preso em flagrante por ameaça e lesão corporal dolosa, representei pela preventiva e ficou ali dentro da necessidade do caso concreto. Viram que caso interessante? Tanto sob a ótica do direito material, como sob o enfoque do direito adjetivo, do processo penal. É um caso bem interessante, que para quem está estudando para concurso, é sensacional. Para quem está estudando para concurso, pegar uma peça prática, uma segunda fase, pegar aqueles textões grandes para resolver numa segunda fase, se conseguir ter essa visão, vai tirar uma nota excelente. Por isso que eu pretendo fazer mais atividades com vocês dessa forma, bem dinâmicas. Não vou ficar sempre dando tudo mastigadinho, porque não ajuda, não ajuda. Só isso não ajuda. Tem que ter um mastigadinho para facilitar o estudo de vocês, mas é imprescindível colocar a cabeça para pensar. Entenderam? Pensar com o próprio cérebro, saber resolver problemas. Curtiram, gostaram? E parabéns para vocês, parabéns mesmo para a galera aqui do Periscope, do Facebook. A gente já entrou na madrugada, eu nem jantei ainda, mas notem que o esforço meu é compensador, porque eu estou aqui com vocês, muita gente esforçada, participaram, estão aqui prestigiando, apesar do horário, tanto pelo Periscope como pelo Face. Então é isso que me dá tesão de continuar fazendo isso com vocês, gratuitamente. Tá bom? Que bom que vocês curtiram então. Gostaram então? Vamos fazer mais vezes? Fechou, pessoal do Periscope, pessoal do Face? Curtiram? Que bom. Sempre treinamento insano, sempre verticalizando, sem mimimi, para vocês passarem o trator nas provas. Tá certo? Para quem não me segue ainda no Facebook, na minha fanpage lá do Facebook, segue lá. No Facebook eu estou como Delegado Thiago com TH. Delegado Thiago, fanpage do Facebook. Nas outras redes sociais, YouTube, Snap, Periscope, Instagram, em todas as outras, eu estou como Delta Thiago com TH. Então você vai encontrar vídeo meu no YouTube, no Snap também de vez em quando eu faço, no Instagram, posto quase todo dia, Delta Thiago com TH. Snap, YouTube, Periscope, Instagram.
tá certo? E participem do meu grupo de estudos também pelo Telegram. Quem quiser participar, eu coloquei as instruções lá no meu Instagram. É só pegar qualquer publicação, acessar, que lá embaixo na legenda tem as instruções para vocês participarem do meu grupo de estudos pelo Telegram. Tá certo? Então tá bom. Pessoal, valeu então, vou jantar agora. A ceia, né? Eu vou jantar agora, dormir um pouquinho que amanhã tem mais. Até a próxima, fiquem com Deus, valeu mesmo e vamos passar o trator. Valeu!